Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos aprender realmente o que é o primeiro amor. Me acompanhe! Vamos lá pessoal, Apocalipse capítulo 2, onde se fala do primeiro amor. A partir do verso 2 diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vamos para aqui? Gente, Jesus está falando aqui a primeira carta a essa primeira igreja. O que ele fala? Eu conheço as suas obras. Vocês fazem tudo e mais um pouco, né? Não tem nem mais o que fazer. Da forma que ele declara aqui, as obras parece que eles esgotavam todo tipo de trabalho que eles podiam dar. Ele diz, só tem uma coisa contra vocês, que vocês perderam o seu primeiro amor, que vocês deixaram o primeiro amor. Hoje, e há muito tempo, dentro das igrejas, se prega e acha-se que primeiro amor é aquele amor que quando você se converte, você começa a querer fazer tudo dentro da igreja. Aí você faz tudo, quer fazer tudo, e aí você, depois de um tempo, perde o primeiro amor. E acha que é isso que ele está falando. Gente, não tem nada a ver com isso. O primeiro amor não tem nada a ver com obras, não tem nada a ver com fazer mais. Até porque Jesus está falando aqui que eles faziam muita coisa, ele não está falando de obras, não está falando sobre alguém que se converteu e fazia muito, participava de tudo e agora participa de poucas coisas. Na realidade, ninguém na igreja tem que participar de tudo, irmãos, não existe isso. Esse negócio de ser o faz tudo dentro da igreja, isso é para deixar uma pessoa exausta, uma pessoa totalmente desmotivada. As pessoas têm que precisam ser focadas nas coisas das quais Deus chamou elas para fazer, tá? Ninguém precisa agarrar tudo dentro da igreja, nem tá em todos os cultos dentro da igreja, não tem, isso é mito, tá? Então o que significa o primeiro amor? Nós vamos para primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, eu já vou direto ao ponto, tá? O que ele disse assim no versículo 19, capítulo 4, 19, eu vou andar pelo capítulo 4, tá? Mas vamos começar pelo verso 19. O que ele diz? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que é o primeiro amor? O amor de Deus por nós. O primeiro amor é aquele amor que quando você conhece o Evangelho. Quando você conhece o Evangelho, o que você conhece? Que Cristo morreu por você, que Deus pode te ajudar no seu problema familiar, que Deus é bom e quer curar você, que Deus quer tirar seu filho das drogas, que Deus perdoa os seus pecados. Não são essas notícias que você tem para quando você vai para a igreja pela primeira vez? Que Deus é bom, que Deus vai te ajudar. Por isso que você foi para a igreja, não é? Por quê? Porque o Evangelho foi pregado e declarou a você, olha, Deus ama você. Talvez ninguém disse dessa forma, mas o que quis dizer? Que Deus ama você e quer te ajudar. Que Deus ama você e perdoa os seus pecados. Que Deus ama você e quer te curar. Esse é o primeiro amor. Quando você chega na igreja e recebe, o que ele diz? Nós amamos, nós temos capacidade de amar hoje, de amar uma pessoa ou até mesmo a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E é disso que Jesus está falando na carta de Apocalipse. Ele está dizendo que a igreja fazia tudo, muitas obras, fazia, mas a motivação deles já não era a motivação correta. Qual é a motivação correta? O amor de Deus por nós. Gente, verdade. Hoje, a maior parte da igreja não se fala do amor que Deus tem pela igreja. Sabe do que se fala? Você tem que amar a Deus, primeiro mandamento. Tem que amar a Deus. Tudo se prega que você tem que amar a Deus, que você tem que amar o próximo, que você tem que fazer. Jesus falou, gente, as suas obras são maravilhosas. Mas a motivação não é boa. Por quê? Porque a motivação da igreja não é ela tem que amar a Deus, é Deus me ama. Ah, mas não é um mandamento? Gente, a lei realmente exigia que o homem amasse a Deus. Mas a graça, o Novo Testamento, trouxe o amor de Deus por nós.
E o que ele diz aqui? Nós amamos, nós somos capazes de amar hoje, tanto ao próximo como a Deus. Isso está escrito em todo o capítulo 4, você tem que ler ele inteiro. Nós somos capazes de dar amor, seja para o próximo ou para Deus, porque ele nos amou primeiro. Então, por mais que dentro da igreja uma pessoa faça, ela nunca vai poder amar. E o principal mandamento que Jesus deixou, principal não, o único mandamento que Jesus deixou, que englobava tudo o que Deus queria de um ser humano, é ama o seu próximo. Então não adianta eu estar na igreja entregando panfleto, sendo tia de escolinha, participando do louvor, pregando, sendo obreiro, diácono, presbítero, limpa a igreja, participa do som, participa de tudo, se eu não sou capaz de entender que Deus me ama. A minha motivação é péssima, porque eu estou lá fazendo tudo aquilo, sabe para quê? Para Deus se convencer de que olha, eu amo o Senhor, viu Deus, por isso que eu tô aqui ralando. Eu amo o meu próximo, por isso que eu tô evangelizando. E não é verdade. Isso tudo é feito por medo. Isso tudo é feito por pressão. Isso tudo é feito porque a pessoa tem sobre os ombros dela um peso de que ela tem que fazer, para convencer a Deus de que ela tá fazendo tudo certo e de que ela ama Ele. E Deus não quer nada disso. Deus só quer algo simples, que a igreja entenda que Ele ama a igreja. Ele ama você. A igreja ela pode fazer, mas se ela não é consciente do amor de Deus por ela, todas aquelas obras, elas não estão fundadas na motivação certa. Ela não está baseada naquilo que Deus queria. Porque o que ele diz? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode fazer tudo dentro da igreja, mas amar o próximo você só vai conseguir quando você for consciente, quando você crê que Deus ama você. Você só vai conseguir exprimir qualquer sentimento de amor por Deus quando você entender. E eu sei que amar a Deus, eu acredito também em sentimentos por Deus, mas amar a Deus também é procurar fazer o bem, ok. Mas só é possível isso quando você é consciente de que Deus ama você e a igreja não é consciente disso. A igreja está lutando para cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Só que isso foi a lei quem exigiu do homem, quando a lei exigia que o homem fosse perfeito. Mas a graça de Deus, Cristo, que é a boa notícia, Ele nos revelou o amor de Deus por nós. E é esse amor quem faz com que a gente dê fruto. A Bíblia mostra que quando Pedro falou para Jesus, né? Eu vou com o Senhor até a morte. Até a morte eu vou com o Senhor. Mostrando que ele amava Deus. Ali ele negou Jesus 3 vezes. E na mesma carta, João escreve simplesmente que Jesus amava ele. E é o discípulo amado. O João se orgulhava do amor que Jesus tinha por ele. E Pedro se orgulhava do amor que ele tinha por Jesus. A igreja precisa se orgulhar do amor que Deus tem por ela. A igreja precisa ser consciente do amor que Deus tem por ela, para que ela possa realizar qualquer obra na motivação certa e conseguir ter condições de amar. Então o primeiro amor é justamente isso, é quando a igreja esquece que Deus ama ela e começa a lutar para tentar amar a Deus. De que forma se você não é movido pelo amor correto? Olha só. No capítulo 4 de 1 João, olha lá no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que significa permanecer no amor? Pelo amor de Deus, irmãos, não entra naquela pregação totó de que quem ama é que permanece em Deus. Não existe isso, porque se você ler lá em cima, ele diz, como é que nós sabemos que Deus permanece em nós? Porque o Espírito dele está em nós, é por isso, tá? Deus está em você e o testemunho disso é que o Espírito Santo está aí. Quando ele fala de permanecer em Deus, conhecendo que Deus ama você, é no sentido de você ficar motivado em Deus. Ou seja, quando eu sei que Deus me ama, eu permaneço naquele conhecimento. Eu permaneço verdadeiramente confiando em Deus. Quando eu esqueço que Deus me ama, eu permaneço confiante em mim mesma. Eu tenho que fazer boas coisas para ser salva. Eu tenho que fazer boas coisas para Deus achar que eu amo Ele. Eu tenho que fazer boas coisas para cumprir o mandamento de amar o próximo. Eu deixo de permanecer em Deus. Quando eu creio que Deus me ama, eu permaneço nele. Não é permanecer nele de verdadeiramente ser convertido. Não, convertido você já é. Quando você crê em Jesus, tá? Eu tô falando sobre você ficar limitado à confiança em Deus quando você entende que Ele te ama. E aí diz assim, 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Em quê? Quando nós cremos que Ele nos ama. E a gente fica confiante, a gente permanece em Deus quando a gente crê que Ele nos ama. E o que Ele fala? Nisso o amor é aperfeiçoado. O que seria aperfeiçoar o amor?
para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo o que ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O que é aperfeiçoar o amor? O que ele disse? Que nós cremos no amor que Deus tem por nós, e aí nós permanecemos nele, nesse amor. Nisto é em nós o amor aperfeiçoado, por isso nós temos confiança que somos como ele. Que é isso aqui tudo, irmãos? Terminando no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. João está falando aqui no capítulo 4 sobre o fato de nós temos que amar ao próximo porque Deus nos amou. Mas ele deixa muito claro que antes de amar o próximo, eu preciso crer que Deus me ama. Para que esse amor que eu creio que Deus tem por mim seja aperfeiçoado. Na palavra grega significa amadurecido. O que significa isso? Que eu vou ter condições de amar o meu próximo de forma natural. Por quê? Porque eu sou amada. Porque eu me sinto amada por Deus. Como eu sou amada por Deus, esse fruto virá e eu vou amar o meu próximo. E aí eu vou cumprir tudo aquilo que Jesus falou para cumprir de forma natural, não por esforço de obras, mas porque eu creio na coisa certa. Quando eu creio na coisa certa, eu vivo certo. E o que acontece? Quando eu creio que Deus me ama, naturalmente vai sair de mim o amor, o bem ao próximo. Ele falou, e aí nós temos confiança, nós não temos medo, porque nós somos como Ele nesse mundo. Por que nós somos como Ele nesse mundo? O que Jesus falou? Se amar o próximo, todos sabereis que sois meus discípulos. Quando a gente tem condições de amar o próximo, nós nos comportamos nesse mundo como ele. O mundo quer ser amado. Só que eu só posso amar o meu próximo se eu entender que eu sou amada. Esse amor hipócrita que a igreja adotou, de vamos fazer o bem, faz arrecadação pro próximo, o pastor faz visita, depois sai da visita louco para ir embora para casa, não queria ir na visita só para agradar os outros. Sabe, ora pelos outros só para agradar, sorri só para agradar, cumprimenta só para agradar. Esse amor hipócrita não convence a Deus, não tem nada a ver com Deus. Isso são obras de homens, esforços humanos para tentar cumprir um mandamento do Velho Testamento. Quando na realidade a Bíblia nos deu, o Novo Testamento, ou seja, o Evangelho nos deu a condição de dar esse fruto de forma natural, sem o esforço nosso. De forma natural, o que ele diz? Nós amamos. Nós temos condições de amar, porque Ele nos amou primeiro. Voltando para a carta do Apocalipse, a gente vê ele falando, vocês fazem tudo. Vocês trabalham igual um burro de carga, faz tudo. Mas vocês deixaram o primeiro amor. E ele falou, e é bom vocês se arrependerem e voltarem às primeiras práticas. Eu sei que tudo que fala de obra e prática, os pastores das igrejas já pega e tenta jogar mais obra no povo. Vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Quando ele fala de se arrepender e voltar às primeiras práticas, é justamente que quando você é motivado pelo amor, naturalmente você vai dar bom fruto. Porque quando você se sente amado, você tem prazer de ajudar. Quando você se sente amado, você é feliz no que você faz. Irmãos, gente, eu conheço assim de gente dentro da igreja, assim, que tá cheio, que tá só fazendo porque acha que é um jeito de, entre aspas, tá bem com Deus. O que não existe, né? Porque eu tô bem com Deus por causa de Cristo, nunca tem a ver com as minhas obras. Assim, de gente que tá cheia, fala mal do pastor, detesta tá ali fazendo obra, detesta. Só tá lá, porque acha que isso que é o que Deus quer, porque a pregação que ouve é essa. E não adianta, você não convence a pessoa de que ela tá errada. De que ela está pensando errado. Por quê? Porque está com medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Quando eu entendo que Deus me ama, eu paro de ter medo. Paro de ter medo do pastor me amaldiçoar. Eu paro de ter medo do pastor querer mandar e comandar a minha vida, dizer quem vai entrar na minha casa e quem não vai, porque isso é coisa de gente que quer se endeusar. Isso é um absurdo. Eu paro de ter medo disso. Eu começo a ter confiança. Deus me ama. Para com isso. Nós somos a igreja. Aqui não tem homens deuses. Aqui não tem ninguém que pode determinar se eu tenho que fazer tudo dentro da igreja e ser tudo dentro da igreja. Gente, você precisa entender, Deus ama você. E se tem algo que a igreja deixou, foi esse primeiro amor. A igreja se esqueceu que Deus ama ela. É aquela coisa, Deus ama o mundo, fica aquela informação vaga. Mas na hora da pregação, você tem que amar a Deus, você tem que amar seu próximo, você tem que fazer aquela pregação vazia, que faz com que a pessoa, no fundo, se sinta condenada, pesada, cheia dos seus próprios esforços. E o que mais? Medo, muito medo, muito medo. Tudo que ela tem é medo. Ela tem medo de ofender o pastor, que não deve ofender o pastor, mas às vezes ela quer fazer uma coisa da vontade dela, ela tem medo de ofender o pastor. Ela tem medo do pastor, ela tem medo de Deus, ela tem medo de fazer as coisas erradas, ela tem medo de não ir no culto, ela tem medo.
Gente, Deus ama você. Se você entender, se conscientizar disso, lê depois o capítulo 4 e entenda que ele está falando de amar o próximo, mas sempre dizendo que que esse amor sai quando nós somos conscientes do amor de Deus por nós, tá? Cuidado para não ler a Bíblia em condenação, porque vocês foram ensinados a ler a Bíblia em condenação. Você lê e tudo você acha que é contra você. Tá vendo? Tem que amar o próximo. A pessoa não presta atenção que Deus ama ela. Ela lê falando, tá vendo? Eu tenho que fazer isso. Tá vendo? Eu tenho que fazer aquilo. Isso é uma leitura condicionada. É um ensinamento que foi feito dentro da igreja para que a pessoa leia se culpando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem que ler o Evangelho do prisma certo. O Evangelho, o que ele fala? Ó, olha o verso 9 do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto, versículo 10, nisto consiste o amor. No que consiste o amor? Deus tem enviado seu Filho. O amor não consiste em eu amar a Deus. O amor consiste em Deus ter me amado. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha o povo querendo cumprir o primeiro mandamento. Tem que amar a Deus. Não, o amor não consiste de você amar a Deus. Nisto consiste o amor, verso 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele vai falar depois do amor ao próximo? Vai, mas ele está falando justamente que primeiramente nós precisamos entender que não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, mas Deus nos amou. Eu não tenho que me preocupar em cumprir o mandamento de amar a Deus, porque o amor não consiste em eu amar a Deus. O amor consiste em Deus me amar. E é esse amor quem vai fazer, naturalmente, o que o verso 19 fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você pode, meu irmão, se acabar de fazer a obra dentro da igreja, ser completamente tudo dentro da igreja, agradar todos os seus líderes e pastores. Se você esqueceu que Deus ama você, você precisa de arrependimento. E esse arrependimento não é pedir perdão de joelho, não, porque a palavra arrependimento no grego é mudança de mentalidade. Só isso, esse ensino aí que eles dão aí de ajoelhar para pedir perdão, isso é coisa isso é heresia, religião. Arrependimento é mudança de mentalidade. Você precisa desse arrependimento, ou seja, entender que o amor não consiste em você se esforçar para amar a Deus e você se esforçar para amar o próximo, mas em você crer que Deus amou você. Por isso que Ele deu o Filho dele, que Ele deu tudo. Porque dar um filho, irmão, é dar tudo. E o maior amor que a gente tem é por um filho. Então Ele deu tudo. Deus deu tudo. Tá percebendo? Por quem? Por você. E nisso consiste o amor. Você não pode deixar o primeiro amor, que é você crer que Deus ama você. Não adianta fazer tudo dentro da igreja se você não crê que Deus ama você. Tá bem? Essa é a palavra que eu tinha pra você. Leia mais lá a primeira carta de João, capítulo 4. Lê mais lá. Depois vai ao Apocalipse de novo. E creia, firma tua mente nisso. Deus me ama. Tchau, até a próxima semana.